Capítulo de número 5. Romanos capítulo 5, o versículo é o 12, e também nós vamos ler o 18 e o 19. Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Versículo 18: pois assim como por um só homem, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus nos mostra no livro de Romanos, a qual nós acabamos de ler esta manhã. Livro de Romanos capítulo 5, o versículo 12 vai dizer: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também todos passou, e todos pecaram. Então, amado, esse homem a qual fala no versículo 12, está falando sobre Adão. Esse homem a qual lá no Éden, aonde ele recebeu um privilégio de Deus, de ter uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes Deus ele vinha e falava com Adão. Mas só que Adão pecou. E aqui no versículo 12 vai dizer que por causa do pecado de Adão, todos os homens pecaram, porque por causa do pecado também veio a morte. Então, amados, a morte veio sobre todos os homens. Mas nós sabemos que Adão, Deus ele tinha chamado Adão, tinha feito Adão para Adão servir a ele, mas Adão pecou. E como o pecado entrou sobre toda a humanidade, Deus ele não desistiu do homem. Deus ele não desistiu da humanidade. Lá no capítulo 3 de João, versículo 16, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado, o pecado de Adão abrangiu a humanidade, mas Deus não desistiu do homem. Deus ele montou um plano de salvação para o homem, mandando Jesus morrer em uma cruz, para que nós venhamos ter direito à salvação eterna. E o versículo 18, quando diz: pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo todos os homens para a condenação. A prática de Adão levou o homem também à condenação eterna. Levou o homem a, quando partir desta terra, o homem não tivesse direito à salvação, mas o homem fosse a condenação. Mas a Bíblia diz: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça. Qual é o ato de justiça? A morte de cruz. O que é graça?
é favor imerecível. Nós não merecia, mas a graça nos alcançou. A morte de cruz traz a graça sobre a humanidade. O homem não tem como ser salvo se não for pela graça. O homem não tem como se livrar da condenação se não for pela graça, favor imerecível. Então, qual é esta graça? A graça veio através de Cristo, ou seja, o homem tomando uma decisão para servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Ele está abraçando a graça. Ele está dizendo: Senhor, eu não tem como eu ser salvo só, mas o Senhor pode me salvar. A graça é favor imerecível. E o versículo 19 vai dizer: porque como pela desobediência de um só homem, ainda fala de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, amado, nós vamos ver aqui, a Bíblia diz que pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um. Quem é este um? Cristo no Calvário. Pela morte de cruz, muitos foram feitos justos. Então, esta manhã, nós estamos anunciando a graça, favor imerecível. A única coisa que o homem deve fazer é obedecer a palavra de Deus, é obedecer a Cristo, porque Cristo fez a parte dele, morreu na cruz. Mas nós sabemos que para isso, para conquistar a salvação, nós temos que fazer o que Jesus disse a Nicodemos no João 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus e disse: bom mestre, sei que o Senhor foi enviado de Deus, porque ninguém faz esse milagre se Deus não for com ele. Mas Jesus, olhando para Nicodemos, viu que Nicodemos achou interessante, porque viu falar no milagre de Jesus. Mas Jesus, olhando para Nicodemos, diz: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. Nicodemos disse: Senhor, mas como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe nascer? Aí Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito. Jesus estava explicando a Nicodemos: Nicodemos, você tem que ter uma vida nova. Nascer de novo é dar um basta no passado e a partir deste momento viver uma vida nova para Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para nós abraçar a graça, que é favor imerecível, nós temos que nascer de novo. Nós temos que renunciar ao nosso eu para viver a vontade de Deus. E você pode até dizer: pastor, é tão difícil renunciar. Amados, só basta o homem dar o primeiro passo. E o primeiro passo que o homem deve dar está no livro de Romanos. Esse primeiro passo está no livro de Romanos capítulo 10, versículo de número 9 em diante, quando diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Muitos não têm força de servir a Jesus, mas já crê no coração, já acredita que Jesus veio morrer na cruz para salvar. Mas se já crê no coração,
O crer no coração é para a justiça. Então é necessário confessar com a boca para a salvação. É chegar na igreja ou chegar aqui onde nós estamos e dizer: a partir de hoje eu quero tomar uma decisão para servir a Cristo. Porque a Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação. Então esta manhã nós pregamos. E se você quer a graça, se você quer ser livre da condenação eterna, se você um dia quer morar no céu de glória, não somente creia no coração, mas confesse o Senhor como Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus, graças a Deus por tudo, no nome de Jesus.